Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje de um querido veteraníssimo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe essa programação todas as segundas e quintas-feiras. Como eu disse, um veteraníssimo muito querido, e ele tem história de grandes emergências, uma delas que marcou a história do Corpo de Bombeiros, nós vamos falar sobre isso. A gente tem muita alegria em receber aqui hoje o nosso eterno veteraníssimo bombeiro, o coronel, vamos lá, tem que falar inteiro, Leopoldo Augusto Correia Filho, tá certo? Certíssimo. Coronel Leopoldo, muito obrigado por senhor aceitar o nosso convite, estar aqui no 193 BombaCast para contar sua história, suas experiências no bombeiro. Muito obrigado, é uma grande honra. O prazer é meu de poder estar presente aqui. Eu já acompanho esses podcasts da minha residência e gosto muito, né? Tive a oportunidade de ver alguns aí que são sensacionais. Você está indo muito bem no desenvolvimento. Estamos aprendendo ainda. Não, tá profissional, já dá para contratar, alguma empresa contratar, hein? Mas é um prazer estar aqui e poder conversar com todos os nossos amigos aqui do Corpo de Bombeiros e aqueles que são apaixonados pelo Corpo de Bombeiros, é verdade. A gente tem uma audiência também de bombeiros civis, de bombeiros do estado. Sem dúvida. A gente fala de história de bombeiro, né? Coronel, a gente vai começar esse bate-papo pela pergunta que ninguém escapa, né? O senhor já deve estar preparado para o senhor ver o podcast, né? O que levou o pequeno Leozinho a querer ser bombeiro, comandante? Então, Pavão, quando eu... É até uma história interessante. Quando eu comecei a pensar, foi devido a uma dificuldade que eu passava. Dificuldade em que aspecto, né? Eu jogava futebol e um dia eu estava jogando futebol, infelizmente, no Palmeiras, que era próximo da minha casa. Então, pela proximidade, eu tive que escolher o Palmeiras. E estava jogando lá, fazendo teste, fazendo peneira, passei. Só que eu estudava. E um dia eu estava jogando, tipo, treinamento era 10, 11 horas, e eu estudava de manhã. E um dia eu tô jogando lá, e quase ninguém ia acompanhar os treinos. E quando eu fui pegar uma bola na lateral, eu vi umas palmas assim, muito bem, muito bem. Eu olhei, era meu pai. Aí, esse muito bem dele foi sarcástico, né? Porque, na realidade... Tava cabulando aula. Sem dúvida. Daí, conclusão. Daí meu pai falou assim, eu não vou te dar mais nada, você vai ter que trabalhar, porque o colégio era estadual, era o Caetano de Campos. E ele falou assim, você vai perder a vaga no Caetano de Campos, que é um ótimo colégio, era o colégio modelo de São Paulo. E consequentemente, eu vou ter que te colocar num colégio particular. Então eu não vou te dar mais um tostão. A gente namorava, tudo, precisava de um dinheiro. Meu pai falou assim, não vou te dar mais nada. Daí o que eu comecei a fazer? Entregar jornal, final de semana, passava com umas combis assim para entregar jornal nas casas, para ganhar alguma coisa para poder namorar, né? Minha mãe dava dinheiro escondido, não sei o quê, mas eu tinha dificuldade de arrecadar um pouco mais. E daí um amigo meu falou assim, puxa vida, tem a escola de oficiais. Lá eles pagam um ordenado bom para você estudar. E meu irmão, Coronel César, e o Coronel Arlindo, o Arlindo ficava muito na minha casa. E os dois falaram assim, nós vamos prestar exame lá. E daí eles prestaram o exame e eu também. E eles não passaram e eu passei. Eles que tinham a ideia antes que eu. Entraram depois, né? Entraram depois, no ano seguinte. Mas então, eu entrei, assim, precisando de dinheiro. E eu achei super legal já ganhar um ordenado para estudar, não sei o quê. Mas
A gente acabou adquirindo um amor incomensurável pela. E é difícil não se apaixonar por essa Sem carreira. dúvida. Até eu falo, se eu tivesse que começar, eu faria tudo outra Tudo outra vez, vez. exatamente como eu fiz. E na academia você já tinha ideia de vir para bombeiro? Como é que foi essa história de virar bombeiro? Já, quando eu entrei na academia, a minha ideia era sempre vir para o bombeiro. E, e isso a gente saía da academia e escolhia baseado das notas, né? E eu tive uma classificação razoável e acabei optando pelo bombeiro. Choveu direto, então, como Vim aspirante. direto como aspirante. Eu vim, 73, né? Você chegou aqui em 73, 74. na realidade foi 73 que eu saí. Aham. E 74 eu debutei no bombeiro no incêndio do Eu ia Andraus. falar isso, o senhor chegou aí no 70. Não, o Joelma, né? Joelma, O 74, Andraus fevereiro. foi 72. 72, Eu senhor, acompanhei era aluno da pela academia. mídia, Pela mídia. justamente. E 74 foi meu primeiro incêndio praticamente, porque a gente teve, eu saí da academia, fiz o CBO, e o CBO era quase que um ano, tinha FATEC e tudo, e eu fui para a sétima companhia em Santo Amaro, né? E até porque naquela época falaram assim, reuniram todo mundo numa sala lá e disseram assim, olha, quem que tem carro aí? Então eu, tontão, levantei a mão assim. Santa Amaro. Santo Amaro, era mais longínqua Pô, que imagina tinha. em 73, Santa Amaro era Sem o dúvida, fim da era cidade de São quase que outro município. Depois é que passou a ser um bairro. Mas então, acabei indo para lá e em 74 foi o meu primeiro grande incêndio. Então foi direto, eu que era que o senhor conta? aspirante, né? Que o senhor conta da sua experiência fez 50 anos esse ano, né, senhor? Sem Né, dúvida. 50 anos. Houve aí, a gente fez uma série de eventos, homenagens na Câmara Municipal. Fizemos aqui uma entrevista, não sei se o senhor viu, Vi. com várias pessoas que trabalharam no Joelma. O comandante Tactani, que foi piloto da aeronave da aeronáutica, esteve aqui com a gente. Mas eu quero ver um pouco da sua experiência de aspirante praticamente, né? Segundo tenente no Joelma. Então, experiência nenhuma. Então, cheguei no Andraus, aquele tremendo incêndio que você é Joelma. apavorante, Joelma, né, você falou, Joelma. no Ajoelma. O Andraus, 72. daí a gente até comentou o seguinte, eu tinha o histórico do Andraus, porque fala assim, não, todo mundo que subiu ficou no topo do edifício, praticamente se salvou. Veio o Joelma, o pessoal tinha aquilo na cabeça, né? Falou assim, o que eu vou fazer? Vou subir. Subiu e quem tava lá em cima tinha telha Eternite e travejamento de madeira. Não tinha a Não tinha facilidade que tinha, não laje. tinha laje, né? Então, praticamente quem subiu, e muita gente subiu, você viu o pessoal se jogando, etc. E eu falei assim, puxa vida, aqui, meu primeiro incêndio, eu já peguei isso daqui, era terrível. Subimos escadas, eu me lembro perfeitamente que a gente tinha um calor brutal, a laje, caía água no meio das rachaduras da laje, nas costas, queimava em cima da farda. Não tinha EPI naquela época. Não Era tinha. no pelo o negócio, né? E eu me lembro que eu estava, tipo assim, no 12º andar, se não me engano, e o Caldas estava lá, e eu peguei, ele falou assim, tenente, e tinha um corpus praticamente carbonizado. Ele falou assim, tenente, vamos levar esses corpos lá para baixo. Eu falei assim, eu vou descer para pegar uma luva. Quê? Luva? Vamos, põe nas costas e desce. Falei, puxa vida, desse jeito aqui, né? Então eu tava quase desistindo de ser bombeiro, né? Mas fizemos isso. Outras passagens, tipo assim, na sobreloja, tinha muita gente, até pessoal nosso da tropa, que falava para mim assim, olha, eu não tô enxergando mais, não tô, tá turvo. Eu falei assim, puxa vida, será que tem alguma coisa por aqui? Aí ele falou assim, onde é que você passou? Na sobreloja. E daí? Não, eu tava com o olho ardendo, passei colírio e subi.
eles estavam pingando dilatador de pupila. Que acharam lá no incêndio. Não, era enfermeiro que estava fazendo isso. Ah, Dilatador de pupila. Em vez Então o de- pessoal, em vez de colírio. colírio. Enfim, algumas coisas assim. Eu perdi um amigo lá que pulou, Trabalhava lá. trabalhava lá. E amigo de infância, né? E a gente brincava muito na rua, etc. Jogava bola junto. E ele pulou de lá de cima, não teve escapatória, né? Como 188 que morreram lá, né? Infelizmente. Eu acho que dos grandes incêndios, né, que o Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu ao longo da sua história, sem dúvida nenhuma, o Joelma é um daqueles que marcou a história, né, impactou fortemente, provocou mudanças, né? Sem dúvida, isso foi bom, né, Provocou Pavão? mudanças. Até porque modificou, não existia nada de legislação. Então, a partir desses grandes incêndios, tanto do Andraus em 72 como do Joelma em 74, a prefeitura, o estado, começou a pensar mais em incêndios. Nossos equipamentos não tinham a altura necessária, os decretos, as leis não atendiam perfeitamente o crescimento do estado, né? Então você tinha muito poucas edificações regularizadas junto ao Corpo de Não havia Bombeiros. nem a preocupação da chamada proteção estrutural, né? Da proteção passiva. Passiva. Não tinha, né? Não, Afastamentos, nada. compartimentação, isolamento de escada. Isolamento, Não tinha nada. corta-fogo, Corta-fogo. compartimentação vertical e usantão, nada, não Nada, existia tinha nada. E graças aos grandes incêndios, às grandes catástrofes, a gente teve uma legislação que hoje permite que nós tenhamos edificações muito mais Ah, não, a seguras. mudança ela foi. É brutal. É brutal. Não dá para comparar. E a gente vê até hoje, né? Edifícios, edificações na cidade que ainda remontam dessa época, ou até mais antigo, né? A norma hoje já trata de adaptações, né, dessas edificações para que elas, claro, tem coisas que da norma hoje não consegue atender, mas existem coisas que mitigam o risco, né, que compensam, né, e que dão uma segurança muito maior para as edificações, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Mas foi à custa de grandes tragédias, Sem infelizmente, dúvida. como É essas. como sempre, né? Como Depois, recentemente, a gente teve aquele incêndio na boate lá em Boate Kiss né? Que também provocou provocou muitas mudanças também nas leis, etc., nos regulamentos. Na verdade, as coisas, sem dúvida nenhuma, os eventos adversos eles colaboram. E hoje a gente tem um componente, comandante, o senhor sabe disso, né? O senhor está trabalhando aí, né? A gente vai falar depois disso. É a evolução tecnológica, a evolução dos materiais, a evolução dos meios de transporte, a evolução trazem desafios e que a norma, para poder tornar as coisas seguras, ela tem que acompanhar. Lógico. Então aí agora com o desafio dos carros elétricos, por exemplo, né? Isso. A norma está sob consulta aí do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, Isso, tem uma consulta pública que vai acabar virando uma instrução técnica. Uma instrução técnica, e quer dizer, mas isso exemplificando, né? Isso é uma constante, né? Isso é uma coisa que não para, né? Comandante, o senhor foi também da área técnica um tempo, de historiante. 12 anos. Eu sei disso, eu vou dizer por quê. Porque faz tempo isso. Ainda era em VHS, eu vi um vídeo instrução de vistoria de um prédio da Paulista e era o Tenente Leopoldo. Deve ter no acervo isso aí até hoje. Deve ter, possivelmente. E aí tem mais uma. Eu vi um projeto, não sei porquê, eu vi um projeto um tempo atrás aí que estava assinado pelo senhor Tenente Leopoldo. Eu passei 12 anos na DAT. Na DAT, né? Então, onde eu fiz vistoria, onde a gente aprendeu a verificar as estruturas, as edificações e os projetos. Já era um avanço do estudo que nós estamos falando, né? Já tinha um avanço bem grande. E fiquei 12 anos, depois eu passei também dentro do bombeiro no B5, foi quando teve até o centenário do Corpo de Bombeiros. Tem coisa até hoje aí disso aí. Então, até eu deixei uns quadros, tá lembrado? Do Justo. Do Justo. Morava ali na Aclimação. Pelas aquelas coincidências da vida, o senhor conheceu o artista Justo e o filho dele, o Justo, abraço Justo, é meu companheiro de CPOR, revisamos CPOR junto. Então, e o Justo teve aqui, falando assim, eu queria cooperar com alguma coisa. Eu falei assim, olha, a minha ideia é fazer uns quadros pra gente fazer
algumas exposições, etc. E ele pintou, acho que 6 ou 8 quadros. Não, são lindíssimos. Tá lá no Eu gabinete. deixei depois, Tá lá no eu falei gabinete. assim, passei pro acervo do bombeiro aí. Mas então eu tive no B5, depois, Nessa época do B5, o senhor era capitão já, não? não, era É, tenente. tenente. E aí o senhor citou um fato histórico bastante relevante, que foi o centenário do Corpo de Centenário do Bombeiros. bombeiro. Que houve uma grande... Foi por essa época que houve a ocupação do prédio aqui, não foi? É mais ou menos. Mais A gente ou estava menos. na São Joaquim Isso. e depois acabamos vindo aqui para Praça Clóvis. Para Praça Clóvis. E tem, claro, tem material até hoje aí, histórico, né, dos 100 anos do bombeiro. Poxa, nós já estamos caminhando por 140, aliás, 144 anos, né? Verdade. Quase 44 anos do centenário do Corpo de Bombeiros. Não Como é precisava, não precisava falar isso aí também, né? Isso aí mas eu tô, podia nesse, pular, eu tô né? nesse bonde aí também. Mas, foi uma grande celebração que o Bombeiro Lógico, fez, né? foi. A gente fez até um jogo de futebol com uma taça, fizemos lá no Morumbi, Olha, com acompanhamento da Jovem Pan. Me lembro que tava o Parron? não era o Parron, tava o. Parron veio aqui, o senhor veio Veio, eu entrevistar. assisti a entrevista dele, do Beto Abraço, Hora. Parrão, o Beto Hora, Beto Hora. o Joseval também vai Joseval, ter- Joseval Peixoto, eu ouvi o Joseval. Eu acho que até ele que irradiou esse jogo. do Bombeiro aí. Puxa, não devia ter falado. Ele também não lembrou, senão ele teria Eu acho falado. que não, mas a gente fez até, criamos uma taça e colocamos em disputa num jogo no Morumbi. Era um jogo já programado pelo campeonato, né? E a gente só encaixou a nossa Participação. participação como Mas centenário. por falar nisso, comandante, bom, eu peguei um pouco dessa época, né? Eu cheguei aqui no começo da década de 90, final de 80, começo de 90, assim, o histórico, né? A fama que o bombeiro tinha do futebol, né? Do salão e campo, tinha muita gente boa de bola aqui, né? Verdade, a gente sempre teve. O Bombeiro sempre teve um time muito bom, né? Até os meus amigos hoje, tenho amigos que trabalham comigo e eram da polícia, era do trânsito, etc. E eles falam assim, não, o Bombeiro sempre teve time bom porque eles ficam o dia inteiro jogando futebol. Isso é dor de cotovelo, Não, né? é verdade. Eles falam assim, Eu sei de que o senhor tá falando. então, fala assim, eles ficam jogando futebol o dia inteiro, depois fica limpando a viatura, por isso que tá sempre bonita. Então, não trabalha, né? Então, eu falei assim, tá bom, né? E agora eu brinco, inclusive, nesse episódio do Rio Grande do Sul, né? A gente fala assim, tá vendo? O Corpo de Bombeiros, todo mundo elogiando aquele vídeo as imagens do cavalo, O cavalo, no telhado. o Isso aí cavalo caramelo, rodou o mundo. rodou o mundo. E Rodou o quem mundo. que atendeu? Eu falei assim, o Corpo de Bombeiros São de Paulo. São Paulo. Amanhã nós estamos entrevistando, é gravado o programa, vocês sabem, né? Amanhã nós estamos entrevistando o Major Barufaldi, Ah, que foi o comandante das operações lá, inclusive Jess, ele vai vir aqui no podcast. E Muito também legal. o Linha de Frente da Jovem Pan vai entrevistar, no mesmo horário, foi uma coincidência, vai entrevistar um outro oficial, o Capitão Franco, que também estava lá. Quer dizer, realmente a gente vê que a participação de São Paulo nessa história foi muito, sem dúvida. extremamente E só relevante. completando, eu falei do Joseval que estava Irradiando o jogo do centenário. Vanderlei Nogueira, Olha, ele veio aqui, ele foi em cima do caminhão levando a taça. E lá no campo, eu fui entrevistado pelo Fausto Silva, olha, que era que era repórter de campo. repórter de campo. Caramba. Então foi É 1980, né, já? Verdade. Puxa. Então, depois tive passagem também, cheguei à chefia de gabinete do Coronel Sampaio. Aí eu cheguei no bombeiro. Então, que a gente fez o Senabom, O Senabom em que 1992. foi o último que foi grandioso, eu acredito, né? Sem dúvida. Não houve. A gente teve alguns Senabons mais contemporaneamente, um muito bom em Goiânia, mas próximo daquele de Ribeirão Preto, não teve. acho que não teve nunca Que mais. lá foi fantástico. Fantástico. Então, fizemos bastante coisa aqui dentro do Corpo de Bombeiros. Esse Senabom que o senhor Perdão. foi o ano que eu era. Eu estava terminando o CBO, foi em 1992. Sim, é. 92. O senhor, bom, quarto GB, uma passagem muito importante do quarto GB. E eu acho que essa sua passagem pelo quarto GB tem também uma história muito marcante, o senhor já sabe do que eu estou falando, né? Mas eu não vou falar, o senhor fala. Não, do quarto GB, a ocorrência mais importante que eu acabei atendendo foi do incêndio do Fokker 100 da TAM, É, a queda do Fokker. que foi
96. 31 de outubro De de 96. 96. E eu me lembro perfeitamente que eu estava vindo, eu morava nas Perdizes e a gente ficava ali na Domingos de Moraes. Então eu pegava a Paulista, vinha pela Domingos de Moraes. Quando eu estava na Domingos de Moraes, entrando na Domingos de Moraes, eu estava ouvindo o rádio. Falou assim, acabou de cair um avião no Jabaquara. Falei, nossa, aqui pertinho. Então eu entrei no quartel, me troquei instantes, peguei a viatura e fui para lá. As viaturas nossas já estavam saindo, estava atendendo. O incêndio ocorreu, acho que por volta de 8h20 da manhã, né? E o avião decolou às 8h20 e caiu às 8h22. Na hora que caiu, eu cheguei logo em seguida. Acho que a gente chegou 12 minutos depois. Quando eu cheguei, era uma cena terrível, porque parecia cena de guerra mesmo. Não, eu me lembro, eu tive lá, poxa. Porque esse avião da TAM, o Fokker 100, ele decolou e eu acho que por um travamento de algum sistema lá, Do reverso. do reverso, né? Isso é praticamente quando você freia o avião, É isso a aí. aerodinâmica, né? É, exato. E isso daí ele não conseguiu destravar. Então ele começou a cair para a direita, Quanto mais acelerava, mais ele caía. caía para a direita. E daí ele chegou, bateu num prédio que tinha nas proximidades. Bateu no prédio, no topo desse prédio, e já caiu na rua. Ele pegou fogo em 8 ou 10 residências. Quando eu cheguei, ele bateu no prédio, já começou a derramar combustível na rua. E com fogo. Então eu cheguei, era aquela imagem de pegar fogo na rua inteira, os carros queimando, as casas queimando. Então parecia uma catástrofe, uma guerra mesmo. Mas foi mesmo, né? Foi. Esse foi, infelizmente, nós tivemos anos depois outro, mas esse até aquele momento foi, com certeza, a maior catástrofe urbana de queda de aeronave. Sem dúvida. E o avião, ele praticamente embutiu na terra e compactou todo mundo no corpo do avião. Então, para a gente tirar os corpos, tivemos bastante dificuldade. E nossas equipes. Agora, o que foi marcante foi que a gente havia feito um treinamento no aeroporto de Congonhas por um desastre aéreo. Na mesma semana, era um simulado. Tem história disso no bombeiro, o senhor sabe, né? Porque o segundo acidente aeronáutico ali também na região do aeroporto, ele veio algumas semanas após um outro simulado. Foi? Foi. E Então, teve até aeronave que explodiu. Ah. Tem no YouTube, assim. Mas então, nós tivemos esse treinamento pelo quarto cheio no aeroporto e até um repórter me entrevistando na Globo, ele fez até uma pergunta que não tinha cabimento. Ele me entrevistando no meio da ocorrência, ele falou assim, Tenente Coronel, mas Coronel, eu soube que o senhor fez um treinamento simulado ainda essa semana. Falei assim, sim. Eu não vou falar o nome dele, mas que ele está atuando até hoje. Ele era um repórter, ele falou assim, mas o senhor já previa esse acidente? Uma pergunta, né? Já previa? Porque... Troquei a pilha da bola de cristal, né? Então, isso daí foi até hilário, mas... Mas acho que é dentro daquela história, né? O bombeiro, né? Como ele treina para o pior sempre, sim, independente. A gente não prevê nada, mas a gente treina para o pior e torce para o melhor, né? Sem dúvida. Agora, na realidade, nós tivemos a primeira experiência de um comando integrado. Se o senhor não falasse, eu ia falar para o senhor falar. E lá tinha um envolvimento de vários segmentos. Várias agências. Não, tinha prefeitura, estado, bombeiro, polícia, trânsito, exército, aeronáutica. Sim. Eu tive até um problema com um oficial da aeronáutica que ele queria que eu parasse totalmente as operações,
porque falou que a partir daquele momento que ele que era o dono da operação. E falou assim, não, vai ter que parar, suas equipes têm que sair daí porque eu tenho que procurar caixa preta. Eu falei assim, não, eu tenho ainda gente para tirar de lá, não vou. Eu tive um atrito forte com ele, mas acabei levando vantagem, porque até a imprensa, a população que estava lá, que presenciou isso daí também, me deu total razão, né? Então, eu acabei até. E ele era bem mais antigo que eu, né? Você sabe que tem uma coisa emblemática dessa ocorrência, porque de fato foi a primeira grande operação em que. Porque ali foi bem os primórdios, né, da noção de SICOI, de incidente de comando de Isso, sistema. Uma coisa que SICOI. a gente estava começando a falar sobre isso, né? É. A gente já tinha noção, a gente já sabia o que era, procurava fazer, mas claro, passou por um grande processo de amadurecimento. O Coronel Luciano, que o senhor conhece bem, né? Ele tem uma apresentação fantástica, né, em que ele faz ele pega o cenário dessa ocorrência, que foi o primeiro cenário que a gente tratou dessa forma. Aí ele pega o último e ele faz uma comparação e junta um no outro, né? Que legal. Que mostra a história, que mostra as primeiras iniciativas, que mostra as evoluções. Mas sem dúvida nenhuma, essa ocorrência eu reputo ela como um marco histórico, não é? Primeiro pela dimensão, segundo pela primeira vez que a gente teve digamos assim, esse insight, fala, poxa, aquele negócio que a gente está começando a falar de gestão de grande emergência é isso aqui. E um evento muito grande, com a participação de vários segmentos, né, como eu falei, e com tudo isso, a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, as nossas equipes. Sem dúvida. Por quê? Aquele incêndio, infelizmente, a gente teve 96... 96 ou 90, tô com 99 Não, na cabeça. 90, foram 90 passageiros, 6 tripulantes e 3 faleceram na rua. Na rua. Então, 99 pessoas. Eu acho que nessa ocorrência tem um episódio curioso de uma pessoa que faleceu devido ao primeiro impacto da aeronave, nesse prédio que o senhor já citou. Eu acho que foi ali. E um pedaço da aeronave atingiu essa pessoa que estava na rua e foi uma das vítimas fatais. Foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. E então a gente teve... fizemos também isso, tem fotos até que aparecem. Nós vamos colocar na edição. Nós vamos colocar. A gente começamos a colocar, eu determinei que a gente colocasse todos os corpos em Não, saco plástico. aí eu vou contar uma história. Ah, é? Aí da minha memória, eu cheguei na ocorrência, o senhor já estava lá, vindo o primeiro GB, eu cheguei lá com o tenente Lunardi. Nós nos apresentamos pro senhor. Sim. E o senhor falou exatamente, tem muitos mortos, acha um lugar pra gente começar a colocar os corpos no saco preto, né? Isso. Então fomos eu e o Lunardi limpando assim, né? Tirando pessoas, aquela confusão toda lá, para que pudesse ser... Para facilitar a identificação. E ficou uma imagem emblemática. Ficou mesmo. Essa foi uma determinação sua, e o Lunardi e eu ali ajudamos nesse processo de organizar. Então, e a gente falava, né, Pavão, que procurasse, na hora que tirasse o corpo, procurasse tirar com a roupa, com os pertences, que isso facilitaria a identificação. Claro. E, se possível, documentos. Se tivesse documento, então a gente colocou um ao lado do outro, teve uma imagem até... Uma imagem triste, né? Mas de organização. De organização, é verdade. E até isso a gente fez e, consequentemente, rendeu até elogios, até porque muita gente falou assim, puxa, ficou fácil para a gente começar a identificar. E, infelizmente, achamos até um tijolo de cocaína dentro. É verdade, tinha um tijolo de... Esse é o fato, eu não lembrava disso. Tava no avião, né? Tava no avião. Um tijolo de cocaína. Tijolo de cocaína. Eu acho que tinha 5,6 kg, mais ou menos. No Fokker, no outro acidente, né, de 2007, teve um fato... Bom, teve vários fatos, todos tristes, evidentemente, mas assim... inusitados do material radioativo. Em algum momento ali nas buscas no prédio, ele bateu no prédio, o senhor lembra? Falou, puta, tem um negócio aqui com o símbolo de radioatividade, né? E caramba, e agora o que é isso aqui? Não sabia como fazer. Né? Aí já proceder. O protocolo de material radioativo já é calado, o senhor sabe, né? Bom, no resumo da ópera, o que era? Na verdade, era uma pasta radioativa usada para fazer exame. Não era um negócio, claro, é radioativo, sim, mas não era algo que representasse um perigo. Nível de perigo, de radiação, essa coisa. Mas enfim, em grandes emergências são coisas que a gente não imagina, né? Sem dúvida. De tudo. Mas depois teve o Center 3 também, que eu participei, quer dizer, eu cheguei a participar. O senhor estava, isso foi antes, não? O Center 3
É 83, né? É. 80... Não, agora eu não me recordo, não me recordo. Agora também não vou chutar. E o senhor tava lá nesse Tava na Paulista. quando caiu um pedaço, Caiu um pedaço do aí. prédio. Quase que a gente perde. 87. É. 83, acho que 87. Quase que a gente perde uma equipe lá dentro. A Tinha gente já- acabado de sair. A gente já ouviu alguns relatos de pessoas que estavam lá na Tava lá hora dentro. que Mas, felizmente, conseguiram sair a tempo. é verdade. Ali aquele incêndio que eu me lembro teve só uma vítima que era o vigia, né? É que tava na garagem. Tava na garagem, exatamente. Foi achado depois. Tal. É. Teve. Acho que teve outro incêndio na Paulista O também. Grande Avenida. Grande Avenida. Grande Avenida. Esse foi do Center 3, né? O desabamento foi o Center 3. Participei do Grande Avenida O também. Grande Avenida não tem aquele ato heróico lá do bombeiro nosso que atravessou de cabo lá pra assistir aquele pai que tava com 2 crianças. Isso. Imagens também rodaram o mundo. Foi Nessa ocorrência aí. Se bem que no Joelma nós tivemos também. Também, no Graus também. estivemos passando de um carro. prédio para o outro. Que era o pessoal do COI. COI, Exatamente. O Caçaniga já veio aqui. Caçaniga, o Nacarrada, Nacarrada. falecido Nacarrada, o Lísias. O Lisas. Então, um pessoal que foi bastante herói Essa lá. molecada nova hoje que tá, não faz nem ideia dessas coisas. Claro, eles ouvem falar, mas não tem ideia da dimensão que era o ato, que eu digo realmente ato heróico, porque eram coisas que eram feitas com muito pouco recurso, com muita técnica sempre, mas na cara e a coragem, né? Na cara e a coragem, é verdade. Não tinha rede, não tinha segurança, não tinha nada. Mas você sabe, você citou o pessoal mais novo, o pessoal mais velho, essa comparação. E naquela época, me lembro perfeitamente que a gente ficava no quartel, saía, o expediente ia até às 6 horas, 18 horas, a gente ficava até às 9 aqui no quartel. E se desse um incêndio, ia todo mundo pro incêndio. Então, Você não sabe a saudade que eu tenho disso, porque Então. eu peguei o finalzinho dessa geração. Então. Eu falo sempre isso pra minha esposa, a gente não ia embora. não ia embora. Não ia embora. A gente ficava no quartel depois do horário e dava ocorrência, a gente ia na ocorrência. Verdade, é isso aí que eu estou falando. Então, você tinha, sei lá, eu acredito que um amor muito maior pela corporação, né? Então, você tinha, era gratificante você participar de uma ocorrência, de um incêndio, então, de um salvamento. E isso me marcou muito. Então, era amor à profissão. Amor à profissão. De uma alternativa ao castigo do pai a uma profissão de amor. Verdade, verdade. O senhor ficou quantos anos na ativa, comandante? Fiquei 35 anos. Eu saí como coronel O senhor Fuller. foi ao coronel Fuller. Eu fiquei 28 anos no bombeiro. Aí na época, o coronel Camargo, que até é pai do Camargo que está aqui agora, né? Camargo Júnior. E o coronel Camargo falou assim, me encontrou e falou assim, Leopoldo, vou precisar de você. Falou assim, de que forma? Não, você vai ter que assumir a 5ª seção da Polícia Militar e ser o porta-voz da polícia. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque eu já estive analisando, você se comporta bem, você sabe falar, você consegue ter penetração na mídia, você tem muitos amigos, etc. Eu falei assim, tudo bem, só que a minha ideia é ser comandante do Corpo de Bombeiros. Lógico. Era a minha grande aspiração, né? E ele falou assim, não, nós estamos vivendo aquela fase da favela naval. Sim, foi um período crítico. Foi crítico. Então ele me chamou e falou assim, eu preciso por causa disso. Então era o mundo batendo na polícia. E daí eu fui para a 5ª seção, a gente organizou, fez um planejamento bom, fui em vários órgãos de imprensa, tudo, e conseguimos fazer um trabalho bastante Superar efetivo, aquela crise. eficiente. E daí eu falei assim, bom, já está na hora de eu voltar. Não, você vai continuar aqui mais um pouco só. E, conclusão, eu fiquei os 7 anos seguintes, eu fui promovido a coronel, fui comandar o M5. Comandando o M5, a gente tinha o Petreluz, era o secretário da Segurança. Ele estabelecia um concurso entre os M's, do M1 ao M5. E quem ganhasse mais tinha os louros da vitória, não sei o quê. E o M5 ganhava sempre. Então ele falou assim, era o Rui César, o comandante-geral já na época.
Ele falou assim: eu quero o Leopoldo como comandante do policiamento da capital. Porque dava certo no M5, né? Vamos espalhar isso pro resto. Então eu fui comandar o policiamento da capital. Então, como eu falei, né, Pavel? Eu tinha aspiração de ser comandante do bombeiro, mas eu também me realizei na Ah, não Polícia tenho dúvida. Militar. Ah, e o senhor também foi um dos primeiros chefes do Cordop. O senhor foi um dos primeiros Cordop, não Sim, foi? é o segundo. O senhor foi o Segundo ou segundo. terceiro, eu acho. É. Eu sempre brincava, comandante, porque eu tive meu momento polícia também, né? Fui tenente-coronel, fui Cordop adjunto. Ah, é? Antes de ser promovido a coronel. E toda vez que eu passava lá no quadro, eu falava, isso aqui é igual eu, isso aqui é bombeiro. Não, e também no CPC. Uhum. Eu até brincava com o pessoal, falava assim, puxa vida, tem que vir um oficial do bombeiro para comandar o policiamento de São Paulo, né? Então, pra você ver a qualidade dos oficiais do Corpo de Bombeiros. É verdade. Mas, comandante, o senhor marcou realmente uma história no Corpo de Bombeiros por essas e por outras coisas que a gente está falando. E não só o senhor, mas a sua geração, né? Porque o senhor é começo, né, dos anos 70, época em que houve grandes emergências, né, Sim. no bombeiro. E eu acho que o mais de tudo, né, além desses fatos históricos, o senhor é da geração que acompanhou a mudança do bombeiro. Eu cheguei no começo da mudança, Uhum. né, bem no comecinho, quando o bombeiro fez aquela grande importação de equipamentos, fez viaturas, né? Então, Isso. assim, eu fui meio que... Até navio, né? Exato, até navio. Então eu fui aquele que pouca coisa viveu, muito pouca coisa viveu da escassez de recursos. Embora no meu momento de CBO ainda era daquela fase que não tinha EPI, que não tinha nada, mas isso foi muito rápido, porque nós, né, pegamos realmente já tudo isso acontecido. Sim. Mas a sua geração é uma geração que viveu os dois lados da moeda, né? Graças a Deus. E foi uma mudança muito grande. Foi, Né? Borusca. Verdade. Sim. Daí, não, é que eu falo assim, daí o nosso trabalho no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, nos 7 anos subsequentes, até me rendeu depois eu estar trabalhando até hoje. É verdade. Porque quando eu passei na reserva, acho que deu no Diário Oficial numa sexta-feira. Na segunda-feira, o presidente da CPTM, que era o Dr. Manuel Bandeira, me ligou e falou assim: Leopoldo, você pode tomar um café comigo aqui? Eu falei assim: posso. Ele falou assim: não, é que eu soube que você passou para reserva e queria que você tomasse um café comigo aqui, me contasse alguma coisa. Eu fui no escritório dele, que era na Paulista, ele era o presidente da CPTM. Ele falou assim: olha, a nossa segurança na CPTM está muito ruim, está falha, o pessoal está sem inspiração nenhuma, estão desmotivados. Eu queria que você arrumasse a segurança da CPTM. Eu falei assim: puxa, mas eu saí agora, queria descansar um pouco. Ele falou assim: não, você me ajuda, você fica aqui 2 anos, arruma a segurança, depois você vai embora. 2 anos. Fica só 2 anos. Pois é, Eu tô há 22. Pois é, eu ia falar. Então, o senhor já tem 22 anos de 22 CPTM. anos. CPTM. Caramba. Se o senhor mandasse eu chutar, eu ia falar uns 10. Mas Não, 22. Puxa vida. E a gente fez um trabalho bonito lá também. Não, hoje, assim, a gente vê as mudanças, né? A CPTM, as estações, né? O trem, de uma forma geral, como transporte, sofreu grandes mudanças, né? Para melhor, né? Tecnológicas, né? Evoluiu muito. E também a própria organização, né? Hoje, claro, é muita gente, né? São 4 milhões de pessoas por dia, né? Que a CPTM é algo assim. Não, de transporte hoje caiu bastante. Nós estamos com 1.800. 1.800.000. É. Bom, mesmo assim. 1.800. Mas hoje as nossas estações, a gente tem mais de 5.000 câmeras. Não tinha nenhuma quando eu cheguei. Não. Então tem mais de 5.000. O nosso armamento é novo. Eu troquei todo o armamento. Compramos arma não letal. Demos treinamento. Eu levei o Coronel Irã, que trabalhou comigo. Eu estava no M5. E ele era o comandante. E o Toninho também, né? Toninho também. E era comandante do 16. E ele que dava a instrução para a tropa. Então, eu falei assim, nossa tropa não sabia nem fazer uma abordagem. E daí eu trouxe o Irã para fazer todo esse treinamento de tiro, de abordagem, etc. Trocamos uniforme, trocamos fardamento, trocamos armamento. A diferença, de quem lembra o que era há décadas atrás, o que é hoje, é uma diferença muito grande. E mais, hoje, naquela época você tinha os trens muito velhos. Hoje, o nosso trem na ferrovia,
É melhor que o do metrô, porque o metrô ainda tem várias composições que não tem ar-condicionado. Pois O é. nosso Todos tem. têm ar-condicionado. É. É verdade. Então, a E CPTM agora está hoje outro, tá e bem tá melhor. num outro momento agora também, que é a evolução de tudo isso, que alguns trechos, algumas linhas já estão sendo privatizadas, né, comandante? A tendência é essa, né, Pavão? Porque até pelas palavras do nosso governador, Tarcísio, ele, na campanha dele, ele prometeu que ia fazer a privatização da Sabesp e da CPTM e do metrô. E isso ele está cumprindo. Até o pessoal falou assim, não, tem que fazer um plebiscito, uma consulta popular, etc. Ele falou assim, não, isso eu já prometi e a minha votação foi em cima dessa autorização que a Claro. população me deu. Então ele está fechado com essa ideia de privatizar. Já privatizou a 8 e a 9, que eram as nossas melhores linhas. Agora está privatizando a 7, que é uma linha também bastante importante. E a gente vai ficar com a 10, 11, 12 e 13, que ele já prometeu que também vai E privatizar. tem uma história aí que tá bastante em evidência também, que é o trem que vai até Campinas, né? Vai ter o Passando trem. por Jundiaí, é isso, né? Isso. E tem o trem, é o Intercidades. O e vai ter Intercidades. E o trem é o TIC, né, que chama, Trem Intercidades. Intercidade. E a ideia dele é expandir, inclusive levar até para Sorocaba, para outras áreas. Expandir, a gente, é até de uma forma irônica, eu vou dizer, né? É retomar o que já existiu, né? Sim, Que em sem algum dúvida. momento se perdeu, né? Por Porque opções opção, estratégicas, políticas, sei lá. isso, opção até de privilegiar a indústria automobilística, Sim, em detrimento da ferrovia. da ferrovia. Tudo é cíclico, né, Coronel? Cíclico, é. Mas, e por falar em cíclico, né? As coisas se renovam, né? Eu estou fazendo uma conta, o senhor está fazendo uma conta aqui. São 35 anos dedicados à segurança pública, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, e mais 22 de CPTM. Você se cisma de falar, quer saber a minha idade, né? Não, eu não vou falar. Eu ia falar um negócio, mas eu não vou falar, que eu fiz uma conta rápida aqui. Eu também fiz uma conta rápida, eu tenho 65 anos. Não, mas não era isso que eu ia falar, né? De serviço. De servir. Mas olha, é muito bacana ver o senhor aí até hoje, né? Porque eu ia dizer isso também, né? São 57 anos, eu fiz a conta, dedicado à causa pública, né? Sem dúvida. Isso Um me dá uma satisfação muito grande. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E qual que é o segredo para se manter com essa vitalidade aí, Coronel? Não, eu acho que agora você falou uma coisa importante. Eu acho que você trabalhar. Se você não trabalhar, se você ficar, passei para reserva, eu vou ficar em casa só dormindo, de repente eu vou pro bar, a cabeça não funciona. Então você acaba envelhecendo muito rapidamente. Eu tenho certeza disso, Coronel. Então, e você trabalhando, mantendo tanto o físico, mas principalmente a cabeça. Hoje você tem até empresas especializadas em ginástica cerebral. Isso é importante para você evitar de ter Alzheimer, de você ter agilidade do pensamento. Isso tudo é importante. E você continuar trabalhando. Eu jogo bola até hoje, né? Então, você vê, o pessoal joga comigo lá, ele fala assim, não acredito, você tem 73 anos? Eu falo assim, verdade, eu jogo bola ainda. E faço gol, hein? Mas é isso, é atividade. Eu vi ontem foi ontem, anteontem, eu vi uma entrevista de um especialista nessa área falando. Ele falou, olha, as pessoas são muito ativas, que têm uma vida, que é o nosso caso, né? Uhum. Elas, quando elas se aposentam, elas precisam continuar tendo desafios. Porque se eles não tiverem desafios, né? A cabeça vai perecer, o corpo vai perecer, ele vai começar a se preocupar. Tem que ter problemas, ou ele vai começar a se preocupar com pequenos problemas, e é muito pior. Né? E eu acredito muito nisso, eu estou convicto. Eu acho que essa é a receita. Essa é a receita, que bom. Comandante, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui nesse bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bora. A sua história, como vocês viram, tem bastante coisa muito interessante, muito marcante do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer o senhor ter aceito o convite, ter vindo aqui à noite, né, para gravar esse nosso programa. Muito obrigado. Obrigado em meu nome, obrigado em nome da população de São Paulo, aos bombeiros que estão hoje aqui. Eu falo isso para todo bombeiro.
os bombeiros que vão e ensinam e dão exemplo, eles ficam um pouco nos bombeiros que estão aí. Então existe até hoje, só pode ter certeza, um pouco do seu exemplo e do seu trabalho nos bombeiros que tem até hoje. Que bom, Muito obrigado, bastante. parabéns e eu deixo aqui para suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho muito legal você estar em contato com, não só com o pessoal mais antigo, como essa nova geração de bombeiros, tentar transmitir algo de útil para eles. E dizer a todos os ouvintes aí, me colocando à disposição, hoje a gente está na CPTM e o que precisar da gente lá. Hoje eu estou justamente na hora de. No momento de cuidar de AVCBs, a regularização das edificações. Das estações. Então, e estou na CPTM, fico no Brás. Então, o que precisar da gente, estamos à disposição. Muito obrigado e parabéns Obrigado. pelo podcast, pela sua atuação, que eu tenho acompanhado. Ela só é boa porque vem pessoas como o senhor aqui, todos. Não, é que você desenvolve muito bem e sabe conduzir. Imagina. Parabéns. Obrigado, comandante. Obrigado. Valeu, um grande abraço. Tudo de bom. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei também, da história do Coronel Leopoldo. Mas antes de terminar, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast. Acompanhe a sua programação todas as segundas e quintas-feiras. Ativa o sininho para lembrar você da programação, dê o joinha e mais alguns lembretes que eu tenho que dar, porque já estão me lembrando aqui. Não se esqueçam, já está aí, já está no site já, o nosso Festa do Veterano, ou ainda não entrou, né? Ainda não entrou, mas em breve já reservem a data, último sábado de julho, que é dia 27 de julho, a 10ª Festa dos Veteranos. Está convidado, viu, Coronel? Sei que o senhor vai também, lá na Escola Superior de Bombeiros. Aquele momento especial que a gente revê os amigos, conta história, muito mais história até do que a gente conta aqui. E mais perto de tudo isso, nós temos também no dia 7 de julho, certo? A corrida, a 28ª, Martinho? 27ª Corrida dos Bombeiros, tradicional já também, lá no Parque da Independência. Essa sim, essa você já pode consultar, já temos mais de 600 inscrições, corra, porque a gente sabe que esse ano o negócio vai ser muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.